Saindo um pouco da política tradicional e entrando na política literária, Mojo, eu estava lembrando uma troca de e-mails nossa, do final dos anos 90. Nossa! Lembrei de uma frase muito boa que você me falou uma vez. Uma vez que eu acho que estava criticando talvez uma certa falta de ousadia na literatura da época, enfim, um certo apego ao realismo, não sei, alguma coisa mais... Sei lá, eu estava um pouco de mau humor na época. E você falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, assim, que eu achei muito boa essa frase. Ele falou, não importa, Bressani, nós vamos passar por cima disso como unos. Vocês não tinham acho que nem começado ainda o Cardoso Online, isso foi em 98, 99. A gente começou a se falar por essa época. Agora, voltando hoje, né, 2016, 15 anos depois do Cardoso Online e da editora independente Livros do Mal, né? Vocês já são dois autores consolidados, né? Tem vários livros aí, publicados não só no Brasil, mas como em outros países. Ou seja, aquela profecia pode-se dizer que deu certo. Como é que você vê esses 15 anos aí Você consegue fazer esse filminho na cabeça, assim, do... Porque a nossa trajetória é bem diferente, né? Eu tive mais crises do que tu conseguiu ser mais smooth operator. Na questão, se for pensar como uma carreira literária, teve menos acidentes na minha, verdade. Eu não sei, me perguntam isso às vezes, como é que você atingiu seus objetivos, essas conversas, né? E essa é uma perspectiva da vida como um todo que eu não desejo e não consigo ter, assim, eu nunca tracei as minhas ambições e, tipo, né, a coisa de ir para cima do tubarão é meio que o oposto da minha visão de mundo. E a literatura surgiu para mim como uma coisa óbvia a se fazer naquele momento. Eu acho que em cada momento eu estava pensando naquele imediatamente posterior. Então eu não tinha nenhum livro, eu quero ter um livro. A coisa da Livros do Mal supriu isso, e, enfim, uma coisa coletiva que a gente tinha lá em Porto Alegre. E os meus 2 primeiros livros eram da Livros do Mal. E, enfim, se parasse ali estaria bom. Mas, claro, depois eu pensei, nossa, posso ter talvez um dia um romance publicado por uma editora maior. Isso aconteceu em seguida com Mãos de Cavalo. Então, sei lá, se eu tivesse traçado planos, talvez eles não tivessem dado tão certo, na verdade. Mas sim, em cada ponto, sei lá, eu estava vivendo aquela parte, sabe? E não sei, eu tenho a sensação que talvez depois do Bárbara Ensopada de Sangue não possa mais dizer isso, mas eu sempre tive a sensação que depois de cada livro a coisa meio que zerava. Eu tinha que tentar de novo, eu tinha que construir um livro bom de novo, eu poderia perder o capital como autor, né, simbólico que eu tinha adquirido até então. Eu acho que o Barba foi um pouco um divisor de águas nisso. Ele teve uma recepção tão boa que eu sinto que entrou num outro momento em que há um interesse maior e, enfim, outros mecanismos estão em jogo para gerar interesse pelo livro. E eu penso sobre essas coisas, assim, né? Claro que eu não posso pensar nessas coisas enquanto eu estou escrevendo, né? Lógico. Eu acho que eu consigo não pensar nelas nesse momento, né? Ali na hora criativa a questão é outra, assim. Mas no momento em que há um livro, muda, né? Ele já saiu com uma tiragem muito maior, enfim. É uma outra posição, assim. E ela claro que ela é boa, né? Não é uma coisa que se possa reclamar, mas ao mesmo tempo ela vem com preocupações sobre acomodação, sobre, né, como estou sendo visto por diferentes públicos. São questões novas, assim, que eu não tinha que pensar antigamente. Mas, enfim, apesar de pensar nessas coisas, eu faço esforço para, a cada novo texto que eu vou escrever, tentar voltar ao estado inaugural da época da Livros do Mal, porque era aquele que me botou no rumo certo, né? Agora, tu perguntou de lá para cá, né? Porque muita coisa mudou. Eu fico pensando... Escrever naquela época era muito diferente, o mercado editorial era diferente, a internet principalmente era muito diferente. Fico pensando naquela famosa pergunta que fizeram tantas vezes para vocês e tantas como entrevistas. Como é sair da internet? Não, blog é literatura, né? A gente nem escrevia blog, fixar em blog. Então, mas vocês cansaram de escutar esse tipo de coisa. Exatamente, né? Mas assim, vocês viraram meio que um símbolo disso, né? Sim. E hoje não faz o menor sentido chegar e perguntar. Eu fiz aquela pergunta naquela entrevista que eu fiz com você, meio de tirando onda, assim. Sim, eu respondi seriamente, né? Super seriamente. Não, essa pergunta me remete aos primórdios dos anos 90. Mas é isso, né? Tipo, ninguém pergunta, não deveria perguntar mais isso para vocês, né? Como é que vocês veem esse ponto agora, né? Esse novo...
E assim, falando um pouco também como é que vocês veem a internet hoje, né? Assim, a internet naquela época, a gente fala naquela época há 20 anos, mas é absolutamente diferente hoje. As pessoas têm a impressão hoje que a internet é o Facebook. Né? Exato. Enfim, eu sou extremamente nerd no sentido original da palavra, não no sentido comercializado, de nicho de mercado. Nerd de raiz. Nerd de raiz. Eu tenho um diploma de programação de 84. Só um pouquinho. Me abracem. Não, mas enfim, eu uso a internet desde 94 e acompanhei acabei participando de toda a evolução e tal. E a internet originalmente, quando ainda tinha essa separação entre, o cyberespaço e o mundo real, era um lugar para onde a gente escapava de umas coisas horrendas que tinham no dia a dia. E hoje a internet meio que abraçou isso, tipo o Facebook. Eu tô lá mais porque é fácil fazer login, porque eu preciso para trabalho de algumas coisas, mas eu nem tenho timeline e não sigo ninguém. É lindo ficar sempre assim, não há novidades. Né? Porque eu nem sei porque eu estava falando isso agora, só queria xingar a internet atual, mas é que teve um momento entre metade dos anos 90 e o começo desse século que parecia que as coisas que a gente ia escapar de uma coisa monopolista todo mundo fazia aqueles sites toscos em vários lugares diferentes e tudo tinha uma personalidade e tu nunca sabia o que tu ia encontrar, tu encontrava uns sites absurdos e agora todo mundo, tem estatísticas, a maioria das pessoas é de notícia a comunicação com amigos, tudo pelo lodo azul ali, por aquele negócio, que é um negócio extremamente feito para vender anúncio, para fazer, as pessoas não se dão conta disso. Claro que tem opções de customização, Mojo. Não, dá para as pessoas subvertem até um pouco isso, né? Mas não é a música favorita. Não é a internet moleque. E eu não falo isso de uma maneira saudosista, mas é que tinha mesmo uma possibilidade. Claro, é que agora essa internet ainda existe, a internet que era a minha internet, digamos. Internet arte. Só que é que agora chamam de Deep Web, entendeu? Mas ela está lá ainda, assim, ainda existe isso. Mas meio que o mundo do qual a gente meio que escapava ou tentava criar um refúgio ou uma coisa mais experimental aconteceu como na sociedade, ficou à margem. Mas voltando um pouco ainda para o negócio, enfim, em termos de literatura e falando mais dos meus livros, eu não sei, eu acho que agora eu estou no momento porque eu sempre fui um pouco mais experimental e, enfim, gostava de fazer umas coisas mais louconas e tal, e eu tive muitas crises do quanto, às vezes, eu não estava sendo punheteiro demais, ou quanto, eu tô fazendo isso aqui, mas vai interessar alguém e tal. E depois eu falei, não, mas eu tenho que interessar o máximo de pessoas. Por exemplo, o Satã, na verdade, é eu tentando ser o mais acessível possível. E eu sei que no fim não ficou tão acessível assim. Mas é meu jeitinho. Mas, porque são vários narradores e tal, cada um com sua personalidade. Mas eu achei muito legal disso, que não só por ser, de certo modo, ele comparado aos meus outros livros anteriores, ele é realmente mais acessível. Mas acho que pelo título também, que é muito atraente, teve muito leitor jovem e pessoal de youtuber. E foi muito legal pegar assim, uns adolescentes gravando coisas tipo, eu não sabia que dava para fazer isso. Cada capítulo tem uma pessoa e tu percebe que é uma outra pessoa e é diferente no outro. E isso para mim foi muito legal, porque é uma coisa que eu gostava. Assim, eu sempre, até os livros que eu trouxe, assim, livro que eu trouxe para comentar hoje, é justamente isso. É um livro que me dá um negócio tipo, porra, mas dá pra fazer isso? Sabe? E isso eu achei legal. Mas mesmo esse livro eu ainda escrevi com uma ansiedade, sabe? Eu quero ser mais acessível. E meio que agora, meio que foda-se, sabe? Não foda-se que eu tinha antes, que era mais solipsista, mas o negócio assim, eu tô mais seguro, assim, isso eu sei fazer, então eu vou fazer assim. E, enfim, se alcançar um número grande de pessoas, legal. Se não alcançar, tudo bem, é isso que eu tô fazendo. Porque, enfim, é ficção, é literatura, sabe? É um negócio que é o pouco de liberdade que eu tenho para fazer o que me dá vontade, entendeu? Então acho que eu vou continuar por aí, assim, fazendo. Não vou mais tentar ser acessível, nem tentar parecer o espertão. Mas só ser. Grande frase essa. Outro tema que acho que é muito presente na literatura de vocês dois, assim, de diferentes matizes, assim, é a violência.
Por que esse fascínio pela violência? Vocês são pessoas tão dóceis e cordatas. Justamente por isso. Acho que a gente é tão sensível a isso. Por que tanto assassinato, tiroteio, tanta gente morta e esfaqueada? É bastante. O livro do rapaz aqui termina com 2 caras só com a cabeça deles, né? Genitais dentro da boca de cada um ali. Um final feliz, né, digamos. É uma notícia que eu li. Para mim, é uma atração estética mesmo, não é... A maneira como violência costuma aparecer no que eu escrevo, novamente, eu acho que é pouco política. Tem uma intenção, às vezes, puramente estética e tem uma intenção, às vezes, que eu poderia, não sei como eu posso chamar, mas é mais metafísica mesmo, de pensar na morte de um ponto de vista filosófico, não necessariamente com suas implicações políticas, assim. E, sei lá, eu acho que isso vem de criança. Eu sou uma pessoa pacata de temperamento, eu não tenho histórias de violência na minha vida, na minha família, enfim. Mas eu sempre fui muito fascinado por histórias que contêm violência, pela descrição gráfica de violência, e não todo tipo, alguns tipos específicos. Então é uma coisa de gosto mesmo, é uma procura de uma espécie de belo nisso, né? Então eu gosto de trabalhar nisso. O Mãos de Cavalo é um livro que tem muito isso. O personagem é aficionado por histórias violentas, em quadrinhos, em filmes, e traz isso para a vida dele de uma forma muito física, né? Mas eu também acho que, embora hoje eu pense nisso de uma forma um pouco mais clara comigo mesmo, eu praticava desde o início. Eu acho que quando eu escrevo ficção, eu procuro recorrer ao corpo de maneira geral como uma forma de criar um universo que vai afetar, sensibilizar o leitor, né? Então, aí a violência, vista desse ponto de vista, se torna mais um elemento, dentre outros, que são aspectos sensoriais da vida que eu acho importante estar nas histórias. Manifestações extremas de aspectos sensoriais. Então, eu acho que, enfim, eu acredito que não existe pensamento sem corpo, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu posso dizer agora. Eu não sabia dizer isso quando eu escrevi meus primeiros contos do Dentes Guardados. Mas hoje eu penso isso e eu acho que eu já sabia disso sem saber naquela época, né? Então, eu não consigo botar a gente pensando e falando sem que seus corpos entrem em cena de uma forma que o leitor se sinta quase tatilmente. Então, isso volta e volta nas minhas histórias, né? Então, às vezes, quando tem uma cena de sexo, ou uma cena de violência, ou uma parte de um corpo aparece no meio da narrativa de uma forma que não seria aparentemente necessária, o que eu estou tentando fazer um pouco é isso, é causar a sensação de fisicalidade, porque eu acredito que não tem discurso desatrelado de um corpo, é impossível. Por essas e outras eu também acho, por exemplo, que nunca vai se fazer o download de uma mente para outro suporte. Isso tem um erro fundamental nisso, é um erro, não haveria como, né? Porque eu acho que a personalidade, os pensamentos, a consciência de uma pessoa está diretamente e exclusivamente vinculado ao corpo dela e à experiência, à história desse corpo. Então, a não ser que se criasse exatamente aquela pessoa com toda aquela vida e fizesse ela viver tudo de novo, para depois botar a mente ali, é um erro de conceito até, né? Então, eu acho que vai se chegar até um certo ponto nessas experiências tecnológicas, mas eu acho que nunca vai se consumar elas, porque eu acredito que, por definição, elas são impossíveis. Mas, enfim, voltando desse parênteses, eu procuro trazer isso nos textos. Então, muitas vezes a violência ela aparece num grau acima do que seria necessário, querendo que o leitor sinta, enfim, acabe experimentando um pouco na carne, digamos assim. É uma forma meio romântica de colocar a questão, mas que ele seja tragado de uma forma mais imersiva para dentro da história, porque os corpos envolvidos estão descritos e coisas estão acontecendo com esses corpos, coisas prazerosas, dolorosas, mutilações, enfim, mudanças estéticas, enfim, uma visão no espelho, um dedo cortado, um cheiro que causa um impacto muito forte. Tudo isso faz parte dessa estratégia. Eu acho que esse negócio que você falou do download e tal. Você não acredita no upload de consciência? Não, a metáfora da consciência e do ser humano como máquina, que era uma coisa, enfim, da Revolução Industrial, ou agora com o computador, é uma das coisas mais cretinas e reducionistas que existem. Assim. Não tem comparação nenhuma. A gente não tem nada a ver com nenhuma máquina ou com computador. Funciona de modo completamente oposto, que eu não sei como é.
Mas eu sei que não é assim. Esse tipo de metáfora, inclusive, de tratar o cérebro humano como um computador, não, é muito... É autofágica, né? É a entidade que criou o computador projetando ela numa criação, sabe? É tipo Deus olhando num espelho, assim, dizendo... Não, mas eu acho que é interessante ter falado nisso, porque eu acho que a única coisa que a gente tem em comum, em termos literários, é justamente essa preocupação, que a gente trabalha de modos totalmente diferentes, não só formais, mas com fisicalidade mesmo. Porque a gente compartilha essa crença na consciência incorporada, assim, digamos que, sei lá, tua consciência está no corpo inteiro. Então, o corpo é uma questão muito importante, tanto para o galera quanto para mim. Não há alma. Não, é que a alma é o corpo, né? Para mim, pelo menos. Digamos. No Mãos de Cavalo tem um momento que o Hermano, ainda adolescente, eles estão discutindo entre adolescentes sobre morte, e se a alma existe, não? E ele fala que, ao contrário das visões mais comuns, ele acha que quando a gente morre, a alma se dissolve e o corpo continua. E os amigos dele ficam tipo, como assim? Tipo, idiotice. Não, mas é o que eu penso, e ele não elabora mais. E também eu fiz essa fala pro personagem muito antes de ter desenvolvido em mais detalhes o que eu penso sobre isso. Mas já havia uma intuição ali. E é essa constatação de que, enfim, o corpo segue existindo no sentido de estará ainda, nossos pedaços vão virar outra coisa, ser consumidos por outros processos, mas o que a gente entenderia como alma, esse sim, no momento da morte, ele é desativado de uma certa forma. Não é que eu pense exatamente isso, mas eu simplifiquei na fala desse personagem porque havia uma provocação ali contra as noções mais vigentes, que é o contrário, né? Não, o corpo é um receptáculo temporário, as coisas continuam. Isso vai desde o espiritismo até o budismo, de certa forma. Não está errado dizer isso, né? Não, é isso que eu dizer. Assim, embora seja uma simplificação. A minha concepção pessoal, acho que acaba transparecendo em literatura de alma ou coisa assim, é muito próxima da concepção do Anatman budista, que não existe uma alma, uma essência. Existe, sei lá, eles falam nos 5 skandhas, que são agregados, que são coisas que interagem e são impermanentes e criam uma ilusão de uma coisa sólida. Então, acho que é mais ou menos assim como a gente funciona, mas para mim isso vem do corpo inteiro e da interação do corpo com o mundo. E daí eu penso muito em qual é a interação, qual o limite entre o corpo e o mundo? Existe esse limite? Será que o mundo inteiro não é um grande corpo? Enfim, mas daí é punheta que eu tento lidar em ficção. Mas voltando para a violência, além das coisas que a galera falou, também eu acho que eu acabo colocando coisas muito violentas ou talvez até escatológicas também nos meus livros, porque eu sei que não é uma opinião muito popular hoje em dia, mas eu sou um grande fã da espécie humana. Assim, eu acho um animal formidável. É um animal, que animal a gente é? Maravilhoso, né? Não tem animal... Assim, um bom animal, né? É um animal, eu acho... Eu não sou antropocêntrico no sentido de não prestar atenção, mas... Obviamente a gente é o animal mais legal. É um dos melhores animais. O mais legal. Eu diria que é um dos melhores animais. Tá entre nós e o orangotango, então tá nos... O orangotango também é tão próximo que é foda, sacanagem. Né? Mas uma coisa que me interessa justamente, que eu sou tão fascinado no humano, é a grande... agora é ridículo porque eu lembro em inglês, não lembro em português, range. O alcance. O alcance. As possibilidades de... A gente pode ser o animal mais escroto do mundo e o animal mais sublime do mundo. E a violência, às vezes, é meio que um lembrete disso. Sabe? Do quanto a gente é... Porque a violência, ela pode ser tanto uma coisa má, quanto pode ser simplesmente uma violência da natureza, que é uma coisa amoral. Que é, sei lá, um leão caçando uma gazela e destroçando a gazela viva e ela sofrendo, mas ele só quer comer, ele não está querendo ser cruel. Então é isso, eu gosto de pensar e acabo brincando muito com isso. Eu tento mostrar um lado muito abstrato, extremo e sublime e de repente eu deixo esse lado entrar para tentar mostrar que, enfim, que nós somos isso, né? Uhum. Nós somos essa coisa satânica e bela que é esse complexo, né? Capaz das coisas mais horrendas e mais belas. Eu adoro animais, adoro cães. Que animal bom. Cão. Bom animal também. Apesar de a gente ter apesar de nós sermos quem nós somos, muito por influência dos cães, porque a gente evoluiu em paralelo, né? Pelo menos é o que as últimas pesquisas dizem agora.
é que não tem esse negócio de que a gente domesticou o cão, eles domesticaram a gente também e tal. Fomos domesticados pelos cães e pelos cereais, né? Não, mas aí você entrando no meu... Tô abrindo um outro vórtice, não entremos nisso. Não me fala nisso. da agricultura, que eu começo a ficar violento. Mas eu amo cães e tudo, mas eu amo cultura também, e eu posso esperar a vida inteira sei lá, um cão construir o portal de Palmira lá, que aqueles filhos da puta destruíram, e nunca vai acontecer. Então, por isso eu gosto do ser humano, a gente é legal, a gente pode mais. Você comentou... Campanha política pelo ser humano, vote... Vote ser humano.